Oi, gente, tudo bem? Saudade de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Poliana, sou aqui de São Paulo e geralmente eu sempre ia, né? Na verdade, eu sempre ia nas incursões que nós fazíamos para Senador Firmino, né? Para estar com vocês. Então, eu lembro que desde os meus 14 anos, a partir dos meus 14 anos, eu sempre comecei a ir e sempre foi uma experiência muito importante para mim, uma experiência assim que toda vez que eu vou, né, toda vez que eu estou aí com vocês, eu volto muito impactada, muito agradecida, né, ao Senhor por poder estar aí, poder estar com vocês, aprender com vocês e viver junto com vocês, né, tudo que Deus está fazendo aí. E infelizmente, por conta da pandemia, nós não estamos indo por enquanto, mas se Deus quiser, logo logo isso tudo vai passar e a gente vai poder novamente estar aí. Eu confesso que era pra mim assim uma alegria ficar 12 horas no ônibus, sabe? Chegar aí, ver vocês. Era muito bom, assim. Eu gostava da demora, sabe? De tudo, porque cada parte é muito importante estar aí, ir nas praças. Quem já participou sabe. A gente vai nas praças, a gente vai nas casas e é tipo tão bom, é como se a gente já estivesse vendo um pedacinho do céu aqui na Terra, sabe? Porque quando a gente tá juntos, a gente percebe que a gente é uma família, não é mais tipo São Paulo, Senador Firmino, mas é uma família só. E quando a gente se junta, a gente percebe que a gente é irmãos, que a gente é amigos e que nada nos separa, né? Nem a distância. Então, eu tô com muita saudade de vocês e eu não vejo a hora de estar aí com vocês novamente. Que assim que nós pudermos, se Deus quiser, nós estaremos aí. E eu queria gravar esse vídeo para falar com vocês, jovens e adolescentes. Minha garganta tá um pouquinho ruim, então se eu tossir, não reparem, por favor. Eu tô com uma garrafa d'água aqui, mas eu vou tentar falar e qualquer coisa eu bebo uma aguinha aqui. Eu tava conversando com o tio Tonho esses dias, né? E ele tava falando pra mim que tem agora mais jovens, né? E eu conheço o Wallace e algumas das crianças que já cresceram, já são adolescentes, que é a Loiane e tudo mais, os irmãos dela. Mas provavelmente eu não conheço vocês, né? Os que chegaram um pouco depois. Então, vou continuar me apresentando um pouquinho e, se Deus quiser, logo logo eu vou conhecer vocês pessoalmente. Como eu disse, né, eu sou a Poliana, tenho 20 anos, eu sou aqui de São Paulo e eu congrego com os irmãos aqui de São Paulo que vocês devem ouvir falar, né? O tio Tony e a tia Rita eram daqui de São Paulo também. E, e aí eu cresci indo para as reuniões da igreja com a minha mãe. Minha mãe se converteu quando eu tinha uns 2 aninhos, 1 ano e pouco, 2 anos de idade. E a partir de então ela sempre ia nas reuniões, né, para a igreja, né? E me levava também. Eu cresci com os irmãos, sabe? Eu fazia parte da dança, fazia parte do teatro, tava lá tudo junto com as meninas, com as crianças. E foi muito importante para mim isso, porque desde pequena eu pude ser suprida em muitas coisas que eu não tinha e eu não teria se não fosse a igreja, por exemplo. Eu não cresci com o meu pai em casa, então sempre eu morei só com minha mãe, mas na igreja eu tinha a figura paterna, porque tinha vários irmãos que demonstravam isso pra mim, sabe? O amor, o cuidado e tudo mais. Eu cresci também, tipo, com as outras crianças que eram minhas amigas, meus irmãos. Então, assim, eu pude ser suprida no meio dos irmãos, no meio da igreja, em tudo aquilo que eu não tive, né, fora. E eu não teria se não fosse a igreja. E é isso, assim, essa começou aí, e aí eu fazia tudo, fazia os teatros, a dança, fazia parte. E aí o tempo foi passando, e aí eu fui crescendo, e aí de repente eu já era adolescente, então eu já tinha uns 12 anos. E nesse momento eu percebi
que eu precisava ter o meu próprio relacionamento com Deus. Porque quando a gente é criança, a gente vai porque a nossa mãe nos leva e a gente faz as coisas porque é legal, mas eu até tinha entendimento, eu amava, sempre amei estar com os irmãos, sempre amei fazer tudo que eu fazia, mas sabe quando você cresce, você entende, tipo, meu, é uma responsabilidade, é algo sério, eu preciso ter meu próprio relacionamento com Deus. Só que eu olhava para as outras, por exemplo, para os jovens, eu era criança, eu era adolescente, né? E aí eu olhava para os mais velhos, né, para os jovens, para os adultos, e eu via eles vivendo coisas muito profundas com Deus. E aquilo parecia tão distante pra mim, tipo, parecia que era só pra alguns, sabe? E eu não conseguia alcançar aquilo. Eu ouvia as pessoas falando que ouviu a Deus, que Deus falou isso pra ela, e eu ficava pensando, como assim? Será que ela ouviu a voz de Deus? Como que é? E eu não conseguia, e aquilo parecia muito distante, parecia que eu tava aqui e essa realidade estava, tipo, no outro lado, sabe? Eu não conseguia alcançar aquilo. E, e aí foi nessa época que eu comecei a desejar muito viver isso, a desejar muito ter meu próprio relacionamento com Deus, porque eu percebi que era isso que eu precisava. Eu percebi que se eu não tivesse meu próprio relacionamento com Deus, nada faria sentido, não faria mais sentido eu estar ali, sabe? Eu não queria apenas estar ali, eu queria viver algo real, sério e profundo com Deus. Mas todo começo exige um preço, né? Existe uma decisão, né? Tudo que, por exemplo, se eu vou começar a fazer exercício físico hoje, sabe? Nos primeiros dias eu vou sentir uma dor muito forte, porque eu não tô acostumada com isso e de repente eu vou começar a fazer e vai doer nos primeiros dias, mas depois de uma semana, depois de alguns dias, não vai doer mais, porque vai começar a fazer parte do meu dia. E a mesma coisa é a nossa vida com Deus, né? No começo, ela. Desculpa. No começo, exige, né, um preço, exige um esforço a mais, mas depois as coisas de pouco a pouco vai começando a fazer parte da nossa vida. E foi bem assim, né? Eu comecei a me aproximar de de meninas que já estavam vivendo experiências com Deus, já estavam, sabe, vivendo um relacionamento com Deus. E eu lembro até de uma vez que eu tinha 13 anos e eu tava me sentindo assim, muito distante dessa realidade. Eu achava que todo mundo vivia, menos eu. Todo mundo estava vivendo essas experiências, menos eu. E aí eu chamei uma menina que já estava vivendo isso. E aí eu falei que eu tava sentindo, eu falei que eu também queria, sabe, que eu tava sentindo que só acontecia com os outros e comigo não. E, e eu fui me aproximando dela, me aproximando de pessoas que me impulsionavam para isso, me impulsionavam para estar mais próxima de Jesus. E aí eu lembro que uma das jovens, né, me ensinou que eu precisava fazer devocional, que era ler a Bíblia todo dia, né, tirar um tempo para ler a Bíblia e orar todo dia. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer na minha vida. Então eu vou fazer isso porque eu quero muito que isso aconteça comigo também. E aí eu lembro da primeira vez que eu entrei no quarto, e aí eu peguei a Bíblia e eu orei, e aí eu li um pedacinho da Bíblia, já achei que era tipo o máximo, tipo, li muito, e coloquei um louvor no celular. E, e eu lembro exatamente, assim, do dia. E eu comecei a fazer todo dia isso. Eu comecei a todos os dias vir no quarto, ler a Bíblia e orar. E eu começava a orar aquilo que estava no meu coração. Tipo, Jesus, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero ter minha vida com o Senhor. E eu comecei a orar isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu não consigo dizer quando e como e o que aconteceu, mas eu só sei dizer que à medida que eu fui fazendo todos os dias, começou a se tornar um hábito na minha vida, começou a se tornar algo que fazia parte de mim. Então, aquele tempo começou a aumentar, sabe? Se eu ficava 10 minutos, começou a aumentar.
e aumentar, e daqui a pouco eu estava percebendo que eu orava mais, que eu queria ler mais a palavra, e que as coisas iam mudando, né, naturalmente, porque, por exemplo, se eu chegar numa pessoa na rua que eu não conheço e falar, oi, aí ela vai me falar, oi. Se eu falar tudo bem, ela vai falar tudo bem, e você? Eu vou falar tudo bem. Mas é só aquilo, porque eu não conheço aquela pessoa. Mas se todos os dias eu chegar na mesma pessoa e tentar puxar assunto, ela vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. Aí vai chegar no outro dia e ela já vai saber que eu vou falar oi, então ela já vai me responder, a gente já vai falar do tempo. Nossa, tá calor hoje, né? Então, é isso que é um relacionamento, né? É algo que leva um tempo, mas aos poucos a gente vai se conhecendo, a gente vai conhecendo aquele nosso amigo, nossa amiga, e a gente vai ficando mais próxima dessa pessoa e com Deus também. Deus, ele nos deseja muito, mas ele espera também que nós nos aproximemos dele, porque Deus sempre vai estar aqui desejando relacionamento com nós. Se a gente está próximo dele ou distante, o que vai decidir isso é nós mesmos, sabe? Então, Jesus estava ali e à medida que eu ia lendo, que eu ia orando todos os dias, era como se eu estivesse me aproximando dele e falando: Jesus, eu tenho desejo de te conhecer, eu tenho desejo de viver a minha vida com o Senhor. Isso, como eu disse, eu não sei dizer como e quando e que dia, mas de repente tudo mudou e minha vida mudou, porque aquele Deus que parecia tão distante, que parecia que só era possível para algumas pessoas, começou a se tornar real na minha vida também. Eu comecei a ter minhas próprias experiências com Deus. Eu lembro do dia, da primeira vez que eu entendi que Deus tinha falado comigo. Foi quando eu abri, que eu estava lendo a Bíblia, e um versículo me chamou muita atenção. E eu sabia que era Deus falando comigo. E aquela foi a primeira vez. E como, tipo, à medida que eu continuei, aquilo foi se tornando parte da minha vida. E eu fui, tipo, completamente transformada. Tipo, eu nunca mais fui a mesma, sabe? E, e aquilo começou a mudar minha vida. E aí foi passando os dias, as semanas, os meses, os anos. E cada vez mais aquilo fazia parte da minha vida e faz até hoje. E isso começou esse tempo de buscar Deus, de buscar ter um relacionamento com Ele, começou quando eu era adolescente. Eu tinha o quê? 12, 13 anos. Mas hoje já se passaram alguns anos, eu tô com 20 anos e eu confesso que ainda faz parte da minha vida e se Deus quiser, vai sempre fazer parte da minha vida. O separar tempo todo dia para ler a palavra, para orar. Só que hoje é muito mais natural, porque Deus, hoje Jesus, ele está muito mais próximo e eu sinto ele que ele é meu amigo íntimo, sabe? Que eu conheço ele mais do que eu conhecia anos atrás e daqui a 10 anos eu vou conhecer ele muito mais do que eu conheço hoje, porque essa é a nossa vida, sabe? A gente precisa se aproximar do Senhor porque Ele nos deseja. E o que eu quero falar com tudo isso? Eu quero falar que o Senhor nos deseja, o Senhor nos criou com um propósito e esse propósito Ele quer que nós sejamos filhos dele. E filhos fala de algo íntimo, né? Então, ele quer relacionamento conosco, ele quer intimidade conosco. Só que ele espera que a gente se aproxime dele também, ele espera que a gente deseje ele espera que a gente busque a ele. E nessa fase que nós estamos de jovens, né, adolescentes, jovens, é a melhor fase para nós buscarmos o Senhor, porque toda a nossa vida vai ser transformada, sabe? Se a gente buscar o Senhor desde agora, a gente vai conhecê-lo e toda a nossa vida, todos os nossos dias, a nossa história vai ser transformada. Então, eu não sei, tipo, qual é a sua história, qual a sua realidade da sua família, qual a sua estrutura familiar. Eu não sei o que já aconteceu com você, o que você já viveu, o que você tem vivido hoje, mas o Senhor te deseja, sabe? O Senhor nos deseja. Ele está o tempo todo, sabe, batendo na porta e desejando
ter relacionamento conosco, desejando se relacionar conosco, desejando intimidade conosco, mas nós precisamos corresponder ao Senhor, nós precisamos responder: sim, Jesus, eu também quero. Sim, Jesus, eu também quero ser tua amiga, teu amigo, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero ter meu próprio relacionamento com o Senhor. E é o que Ele mais quer, sabe? O nosso sim, a nossa resposta. E só um sim, sabe? É só um sim vai mudar toda a nossa vida, porque é isso que Jesus faz. Ele muda a forma como a gente olha para as coisas, como a gente pensa, como a gente vive, os nossos sonhos, toda a nossa vida é transformada. E eu quero compartilhar também um versículo com vocês que está lá em Romanos 12, 2, que fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui em Romanos 12, fala que é pra gente se apresentar como sacrifício vivo. O que significa? Que a nossa adoração a Deus é a nossa vida. Não é só os momentos do culto que a gente está cantando e louvando. Aquilo é adoração, mas a adoração continua. A adoração é a nossa vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É o nosso acordar, é a forma como a gente estuda, é a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com nossos pais, é a forma como a gente vive. E em tudo a gente tem que adorar a Deus. Então, em uma mensagem que a gente está conversando com alguém, aquilo deve ser agradável ao Senhor. A forma como a gente fala com uma pessoa tem que ser agradável ao Senhor. Então, a nossa vida tem que ser agradável ao Senhor. E aqui no versículo 2 fala, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, uma das coisas que o inimigo mais quer é fazer com que a gente viva da mesma forma que o mundo vive. E eu sei que vocês, como jovens, né? Vocês passam pelas mesmas coisas que eu, pelas mesmas coisas que todos os outros jovens cristãos passam também. E eu sei o quão é difícil, às vezes, ser diferente, né? Porque é um choque muito grande, né? Porque na nossa realidade, hoje em dia, o mundo está completamente vivendo coisas diferentes daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente vive com o Senhor. Mas eu queria animar vocês a perseverarem, sabe? Mesmo que vocês sentirem um peixe fora d'água quando vocês estiverem com as pessoas da escola, da faculdade, de qualquer outro lugar, fiquem felizes, porque é isso que Deus tem para nós. E a gente tem que viver uma vida verdadeira, uma vida cristã verdadeira. Então, quando todo mundo estiver vivendo uma vida completamente diferente daquilo que Deus tem para nós, que nós sejamos aqueles que se posicionam, que falam: não, eu não vivo desse jeito, não, eu não faço isso. Não, eu sei que Deus tem um plano para minha vida, eu sei que Deus tem planos maravilhosos para minha vida, então eu não vou viver dessa forma, eu não vou viver como o mundo vive, né? Então, era isso uma das coisas que eu queria falar com vocês. Vamos viver uma vida diferente do mundo, sabe? Vamos viver uma vida para a glória de Deus. Quando a gente estiver na escola ou na faculdade ou, sei lá, com qualquer outra pessoa que a gente conheça, da nossa rua, do nosso bairro, sabe? Vamos fazer a diferença, sabe? Não é porque eles estão fazendo algo que nós também devemos fazer, não. Nós precisamos fazer a diferença. Mesmo que eles achem a gente estranho, mesmo que eles achem a gente sem graça, é melhor ser sem graça e agradar a Deus do que viver como eles querem e não agradar a Deus. Então, é isso que o Senhor nos chamou para viver, sabe? Uma vida completamente diferente do mundo, mas agradável a Ele. Então, nós precisamos viver dessa forma. E como eu estava dizendo, né, nós precisamos corresponder ao Senhor, nós precisamos dizer sim para o Senhor. E toda a nossa vida vai ser transformada. Então eu queria animar vocês nisso, dizer que
o fato de permanecer no Senhor muda a nossa vida. Animar vocês a todos os dias, sabe? Buscarem o Senhor, falarem para Ele aquilo que está no coração de vocês, sabe? Jesus, eu quero te conhecer de verdade, eu quero viver uma experiência com o Senhor de verdade, eu quero te amar de verdade, porque nós precisamos amar a Deus com a nossa vida, com a nossa mente, com as nossas forças, sabe? A gente precisa amar Deus todos os dias, sabe? De verdade. Então, que a gente possa todos os dias estar diante do Senhor e falar: Jesus, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero ler a Bíblia e entender o que está escrito. Eu quero te adorar com a minha vida. Na segunda, na terça, na quarta. Eu quero, quando eu estiver com uma amiga ou com um amigo que ainda não te conhece, eu quero que ele veja diferença na minha vida. E eu quero que a minha vida brilhe o Senhor para ele. E eu tenho certeza que essa oração, quando a gente fizer todos os dias, e a gente permanecer, o Senhor vai mudar para sempre a nossa vida. Então, é isso. Ele só espera o nosso sim. Ele só espera que a gente corresponda a Ele. E todas as outras coisas Ele que vai fazer. Ele vai mudar a nossa história. Ele vai fazer coisas infinitamente maiores. E eu quero dizer que eu tô com muita saudade mesmo de vocês. Muita saudade de ir aí. Eu não vejo a hora de ir aí, de conhecer aqueles que eu ainda não conheço. E eu tenho certeza que vocês têm uma família, assim, maravilhosa. Eu conheço alguns irmãos, eu conheço o tio Tonho, a tia Rita, a Edivânia, a Preta. Eu conheço alguns irmãos que já estão mais tempo. E eles são, assim, uma bênção, eles são, tipo, maravilhosos. E conte com eles, sabe? Saibam que eles são a família de vocês, que eles estão aí para ajudar vocês. E que é tão precioso, é tão precioso ter os irmãos ao nosso lado, sabe? É tão precioso ter esses tempos com a igreja. Eu não sei se vocês já estão se reunindo presencialmente ou ainda não, mas valorizem isso, sabe? Estejam lá, ajudem. Eu sei que a gente é jovem e a gente consegue ajudar com algumas coisas que a gente, sabe, a gente entende algumas coisas de tecnologia, assim, então a gente consegue ajudar. Então, se empenhem nisso, sabe? Entendam que vocês são necessários, vocês fazem parte de uma família e que Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de vocês, para minha vida. O Senhor tem coisas maravilhosas para nós e nós podemos viver todas essas coisas se nós permanecermos no Senhor dia após dia. Então, eu queria compartilhar isso com vocês porque um dia lá atrás, alguns anos atrás, eu achava que era só para alguns, eu achava que eu não conseguia viver isso, eu achava que era distante demais, difícil demais e eu não conseguiria. Mas o Senhor me mostrou que Ele quer se revelar para todos, Ele quer relacionamento com todos e o que Ele espera de nós é simplesmente um sim. Ele espera que a gente comece a buscar a Ele, só um começo, sabe? Só começar e Ele que dá andamento no restante. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu espero que o Senhor fale com vocês, se sintam muito abraçados por mim. E tô com muita saudade mesmo de vocês, tá bom? Um beijo e até mais.